Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós continuaremos nosso estudo da nossa lição, que é a lição 12, que tem como título O Papel da Pregação no Culto. Mas antes de darmos início à nossa lição de hoje, vamos dirigir a Deus em oração pedindo a sua bênção. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, Teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado e tem livrado de todo o mal. Muito obrigado pelos nossos lares, nossos familiares. Continue nos abençoando, que o Teu Santo Espírito possa fazer-nos compreender tudo aquilo que vamos estudar nesse momento, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a Tua igreja, o Teu povo, e que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Pai. Seja conosco, nos abençoa, perdoa os nossos pecados, nossas faltas, e que possamos sempre, Senhor, Te buscar e queremos aprender mais da Tua palavra. Isso é o que eu Te peço, já Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início ao nosso estudo de hoje, que fala o papel da pregação no culto. Nós temos como texto áureo que pregue a palavra, inste a tempo e fora do tempo. Redágua, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Temos como verdade prática pregar a palavra de Deus e a sublime missão da igreja. E por intermédio do ministério da palavra é que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Temos aí a leitura diária, que na segunda-feira é em Mateus 4, 23, que diz a programação da palavra de Deus. Já na terça-feira temos Mateus 5, versículo 1 e 2, que é a disposição em ensinar a palavra de Deus. Já na quarta-feira, em 1 Timóteo 4, 1, temos perseverando em exortar com a palavra de Deus. Já na quinta-feira, em Atos 8, 5, pregando Cristo em todo tempo e lugar. Já na sexta-feira, em Atos 2, versículo 40, a pregação como resposta a uma geração sem Deus. E no sábado e último, Atos 8, versículo 35, que é a Escritura como base da pregação. Então, temos aí a leitura bíblica em classe, que nós já começamos a ler, pelo menos no versículo 2, mas agora nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Então, 2 Timóteo 4, versículo 1 a 5. No versículo 1, conjuro-me, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. No versículo 2, que pregue a palavra, inste a tempo e fora do tempo, retargas, repreendas, exortas com toda longanimidade e doutrina. Já no versículo 3, porque virá tempo em que não sofrendo a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Já no versículo 4, é desviado os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Já no versículo 5, mas tu tens só e sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista e cumpra o seu ministério. Nós temos aí como comentário, que é na introdução, que nesta lição veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. Nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para o qual foi estabelecida, revelar Deus e educar a igreja. Por isso, podemos afirmar que o ministério da palavra
É importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino. Uma igreja que a palavra de Deus não tem a primazia, tanto na ação evangelística como na discipuladora, é uma igreja fraca. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Em outras palavras, deve possuir sólido fundamento. Já no número 1 aí, diz o seguinte, como título, Ministério da Palavra e seu propósito. A pregação como programação é o subtítulo. O propósito mais supremo do ministério da palavra está no fato de ele revelar Deus às pessoas. Frequentemente, as Escrituras se referem a esse aspecto da pregação como sendo uma programação. O verbo grego kikxar, traduzido como proclamar, é usado nesse sentido em vários textos do Novo Testamento, conforme Mateus 3, versículo 1 e Mateus 4, versículo 23, já em Lucas 4, versículo 18 e Atos 8, versículo 5 e Romanos 10, versículo 8. Neste aspecto, a pregação tem o propósito de revelar a Deus às pessoas, conforme 1 Coríntios 1, versículo 21. Esse fato, por si só, mostra a grandiosidade da pregação, trazer o conhecimento de Deus. O caso, já no número 2, o caso emblemático de Lídia. Esse é o subtítulo, conforme Atos 16, versículo 14. Enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração, e a pregação foi instrumento de Deus usou para revelar àquela mulher, e o resultado disso foi a sua conversão. Deus é glorificado na revelação de sua palavra. Este fato é destacado por Paulo na sua carta aos Romanos, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Isto está lá em Romanos 10, versículo 17. Assim devemos nos conscientizar que a pregação da palavra de Deus é mais que uma simples exposição de ideias, mais que um discurso inflamado, e ele é o canal pelo qual Deus revela o coração endurecido. Já no item 3, tem o subtítulo A pregação como instrução às pessoas que foram alcançadas pela programação da palavra, precisam crescer e amadurecer no Evangelho, ou seja, necessidade de ser discipuladas, instruídas, e é significativo o fato que o ministério de Jesus tem ensino como dos fundamentos, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, conforme lá em Mateus 4, versículo 23. No Sermão do Monte, Jesus também ensinava a seus discípulos, conforme Mateus 5, versículo 2. Assim também, o apóstolo Paulo gastou grande parte de seu tempo ensinando os crentes, conforme lá em Atos 18, versículo 11. Paulo chegou mesmo a exigir de alguém que tivesse a pretensão ministerial e que fosse apto para ensinar, conforme 1 Timóteo 3, versículo 2. Tendo isso, mostra a importância do ministério do ensino e a responsabilidade de quem o exerce. Já como na Simpnose 1, temos o ministério da palavra, exerce um papel de programação e ao mesmo tempo de instrução. Temos como auxílio teológico uma mensagem pentecostal. A Igreja Pentecostal, como conhecida como a Igreja Assembleia de Deus e outras mais igrejas, é um movimento que começou sobrenaturalmente em resultado do poderoso derramamento do Espírito Santo. Desde então, o seu início, Deus nem tem abençoado este movimento, porque é dependente dele e guiado pelo Espírito Santo, orientando pela palavra de Deus e usando para alcançar este mundo necessidades de Jesus Cristo. Desde o nosso começo, temos sido abençoados como poderosos sinais e maravilhas.
humildemente agradecemos a Deus por isso. Os primeiros cristãos foram perseguidos por causa da mensagem que anunciavam e por aquilo que eram também, que seremos perseguidos. Eles foram mal compreendidos pela sociedade em que viviam. Também seremos mal compreendidos e os outros grupos religiosos os rejeitaram por causa da posição dogmática de que Jesus Cristo é o Senhor e ressurreto e será ativamente envolvido nos assuntos da igreja. Nós também seremos rejeitados. Né? É interessante que antes de eu entrar no item 2, a gente vê, eu não sei se os irmãos e as irmãs já tiveram essa experiência de ou convidar ou conversar sobre a igreja para as pessoas e as pessoas falarem assim, eu não vou à igreja não, porque eu não quero ficar ouvindo o pastor falar. Só que o pastor fala o que Deus transmite para ele na sua palavra. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A própria palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Então o que acontece? O homem, para se converter, para aceitar Jesus, ele precisa ouvir. Porque através de ouvir vem a fé. E através da fé, o arrependimento. E através do arrependimento, vem a aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. Porque nós vivemos um mundo que oferece muitas coisas, mas no entendimento humano, ele é até agradável para nós. Mas no entendimento espiritual, ele é maléfico para nós. Porque o mundo jaz do maligno. E como a gente vive no mundo, a gente participa até de algumas coisas do mundo. Mas nós não podemos dar importância às coisas do mundo, mas sim a importância das coisas de Deus. E uma das coisas de Deus mais importantes é a sua palavra. Porque a sua palavra é que edifica a igreja, é que faz a igreja crescer, é que faz nos compreender por que nós acreditamos em Jesus como Senhor e Salvador, por que acreditamos que Jesus é o Messias, por que acreditamos numa vida após a morte, acreditamos na salvação de Cristo Jesus, numa vida eterna. Porque a própria palavra diz que se o homem apenas se limita a essa vida aqui, ele é mais dos infelizes de todos os homens. Por quê? Porque aqui a passagem é muito rápida. Aqui a gente vivemos e a gente quando nasce, daqui a pouco cresce, daqui a pouco chega feliz e quando vai ver, já morreu, já acabou. Então a gente tem uma vida eterna. Mas quando a gente está no mundo e não quer ouvir a palavra de Deus, a gente não aprende essas verdades. E aí a gente acaba, entendeu? Não buscando Deus, não fazendo oração, pedindo a Deus na pessoa certa, que temos que orar em nome do Senhor Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, por isso que é importante irmos para a igreja e ouvir a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que nos vai nos fortalecer espiritualmente, e isso vai nos trazer o conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus, e aí a gente vai mudar os nossos procedimentos. Nós vamos passar a não mais viver só na carne, mas viver no espírito também. Porque tem coisas que a gente vive na carne. A gente se alimenta, a gente tem necessidade fisiológica, a gente tem necessidade de casar, de ter filhos, entendeu? Isso é tudo necessidades da carne e necessidade humana. Agora, as necessidades espirituais, o fruto do Espírito, são longanimidade, paciência, bondade, domínio próprio. Então, são coisas que a gente só vai conseguir, entendeu? Através da palavra de Deus, ou buscando a Deus, senão a gente não consegue. Então, vamos lá, vamos para o item 2, que tem como o título Ministério da Palavra e sua importância. Bom, como nós falamos, é importante ouvir a palavra de Deus, né? Estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Então, número 1, a edificação da igreja. Como é que a igreja edifica? Né?
A palavra tem importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra. Quem exorta, consola e às vezes pode vir em um tom de elogio, conforme 1 Coríntios 11, versículo 2, ou em uma forte repreensão, conforme 1 Coríntios 11, versículo 17. O termo grego paraquésia, traduzido como exortar e consolar, significa-lhe um chamado para ajudar e encorajar. Ele ocorre com muita frequência no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes no contexto da igreja. Assim, vemos Paulo solicitando a Timóteo que persistisse em ler, ensinar a palavra e exortar, conforme 1 Timóteo 4,13. E Lucas destacando que a igreja andava na consolação do Espírito Santo, conforme Atos 9, versículo 31. Em ambos os textos se prepõe o mistério da palavra como instrumento, exortação e edificação. Já no item 2 temos como subtítulo Formação dos valores. A pregação é um importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade de a igreja afirmar cada vez mais os seus valores. Isso, contudo, só acontece de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã, fundamentalmente bíblica. Isso significa que a igreja precisa mostrar de forma pentitática uma sua forma de pensar, crer e agir, ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, isto é, uma visão de mundo, uma visão que seja diferente da cultura secular. Esta, por sua vez, sempre nos mostrou hostil ao povo de Deus. Quer dizer, do contrário, não seremos capazes de resistir à inversão de valores por ela discernida. Já no item 3 temos como subtítulo Resistindo diante de uma cultura sem Deus. Jesus censurou seus discípulos, chamando-os de geração perversa. Porque se os viu agindo com incredulidade, conforme Mateus 17, versículo 17. A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os que andavam com Jesus. Por sua vez, no Pentecoste, Pedro também exortou seus ouvintes a salvar-se daquela geração perversa. Isso está lá em Atos 2, versículo 40. Assim também, Paulo escreveu que Demas, um amigo de ministério, havia amado aquela presente, era e o abandonou, conforme 2 Timóteo 4, 10. Esse mesmo apóstolo exortou os crentes de Roma a não se conformarem com aquele presente era. Está lá em Romanos 12, 2. Nas últimas referências, a palavra grega alon, traduzido como era ou século, é uma referência clara de uma cultura sem Deus. Aí temos como a sipnose 2. O ministério da palavra traz edificação à igreja, forma os valores do crente e levanta uma resistência diante de uma cultura sem Deus. Então nós temos aí o auxílio teológico, que é o Espírito Santo e a fonte. Jesus disse, abre aspas, o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito de vida, fecha aspas. Isso lá está de 1 João 6, versículo 63. Essa é a verdade, poderosa a ser compreendida. Não é minha responsabilidade da vida, como pastor ou como professor da escola. Não preciso fazer com que algo aconteça em um culto. Como crente, não preciso estar sob a pressão de ter que realizar algo para obter resultados espirituais. A mágica não está envolvida nos sinais e maravilhas de Deus.
O Espírito Santo as move quando a palavra de Deus é pregada, e dele dependemos para os resultados. A igreja não precisa de demonstrações da carne, precisa de uma demonstração do Espírito Santo. Os crentes se desviam quando a carne se manifesta em nossas igrejas. Há algo poderoso e dinâmico e maravilhoso e glorioso quando as pessoas chegam à presença de Jesus Cristo. O Espírito Santo torna o ambiente vivo e o enche de poder, expectativa que Deus está fazendo. Quando temos o privilégio de estar em tal ambiente, o Espírito Santo é o agente acelerador. O mesmo Espírito Santo é que dirigiu as Escrituras da Bíblia, também deseja dirigir-nos hoje, de modo que venhamos entender, sem o Espírito Santo, a Bíblia como aceno que não pode ser sondado, como o céu que não pode ser inspecionado, como uma mina que não pode ser explorada, e como um ministério além da compreensão devemos ter ou rendermos a liderança do Espírito Santo. Já no item 3, falamos como título o ministério da palavra viva e sua fundamentação. No item 1 tem o subtítulo deve ser cristocêntrico. A Bíblia diz que, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo, conforme Atos 8, versículo 5. A pregação precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia, conforme Lucas 14, versículo 27. Aliás, Lucas 24, versículo 27. O centro da mensagem dos profetas, indagando-se que tempo ou que ocasião, o tempo do Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que Cristo havia de vir e a glória que lhe havia de seguir, conforme 1 Pedro 1, versículo 11, aliás. Assim, o alvo da pregação é revelar Cristo. Apolo, por exemplo, era conhecido por sua eloquência e capacidade de mostrar que o Cristo era prometido nas escrituras hebraicas. Era Jesus de Nazaré, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pela escritura que Jesus era o Cristo, conforme Atos 18, versículo 18. Devendo isso, precisamos destacar que a forma que os métodos usados para a exposição dessa escritura são importantes, contudo, o mais importante é a revelação do seu conteúdo, Cristo Jesus. Já no item 2, temos como subtítulo, deve ser bíblico. Aí vem, vivemos em um tempo em que a pregação em muitos espaços virou um modismo. Parece que temos pregadores em demasia, mas o que passa por pregação, na maioria das vezes, não é, na verdade, são mensagens de autoajudas, como um verniz de pregação. Esse tipo de mensagem é atraente porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais. Para quem se valer dessa técnica, contudo, não são pregações de verdade, porque não há nelas uma exposição e um conteúdo bíblico. A ênfase está na performance, forma de um modo de exibir a temática a ser abordada. O objetivo é quase sempre financeiro, conforme Filipenses 3, versículo 19 e 1 Timóteo 6, versículo 9. A doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo, é dedicada a Deus, não esquecidos, conforme 2 Coríntios 6, versículo 17. Essa modalidade de pregação opõe-se ao verdadeiro Evangelho de Cristo. É uma mensagem sem cruz. Na verdade, esse tipo de pregação glorifica os homens, que são amantes de si mesmos, conforme 2 Timóteo 3, versículo 1 a 5. Temos como a hipnose 3, o ministério da palavra deve ser fundamentalmente cristocêntrico e ao mesmo tempo bíblico, né?
E temos então como conclusão dessa lição, após a exposição dessa lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica, que reflita os valores do reino de Deus. Para isso, não há atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil, a fé cristã e a igreja necessita proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Quer dizer, nós precisamos, de fato, da pregação da palavra. Por isso que todo culto tem a parte do louvor e tem a parte da mensagem, que é a palavra de Deus. Porque o importante é onde as pessoas se convertem, é onde as pessoas são edificadas, é onde que as pessoas crescem espiritualmente, né? E às vezes a gente pensa assim, o pregador está falando para a igreja. Mas não é só para a igreja. Primeiro, o Deus fala ao pregador, para depois ele trazer a mensagem para a igreja. Por isso que normalmente, quando a pessoa vai pregar a palavra de Deus, o pastor, né, o presbítero, o mensageiro, o evangelista, ele ora e pede a Deus o discernimento para que traga aquela palavra para a igreja. E Deus normalmente fala a ele e depois ele traz aquela mensagem que estava no coração de Deus, que ele trouxe para o pregador e o pregador traz para a igreja. Muitas vezes a palavra é uma palavra de conforto, de consolo, mas às vezes é uma palavra de exortação, é uma palavra para que a igreja abra os olhos e veja a questão da fé, a questão da espiritualidade, porque muitas vezes o irmão, a irmã está na carne, e aí através da palavra, da pregação, ele se arrepende e volta a ter aquela comunhão com o Espírito Santo, que aí ele vai ter o seu crescimento espiritual e ele vai poder ser verdadeiramente um servo e uma serva de Deus. Por isso que é importante ouvir a palavra de Deus. Tá? E não só ouvir, mas ler, estudar e meditar na palavra de Deus. Para isso temos a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática, é onde nós estudamos, é onde nós aprendemos aquilo que é correto, porque a Bíblia tem resposta para tudo. E quando a gente às vezes não acha uma resposta, Deus fala ao nosso coração, porque tem coisas que muitas vezes não tinha naquela época, que os escritores, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram, não tinha certas coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, fumar. Né? A Bíblia não fala na questão que é pecado fumar, mas fala na questão que nós somos o templo do Espírito Santo. E se aquele fumo prejudica a nossa saúde, aquilo mata, até pelas ciências, comprova que aquilo provoca câncer, mata, e a gente consome, a gente está pecando. Então, a gente está contra a palavra de Deus. Então, esse caso, Deus muitas vezes dá-nos revelação e discernimento para discernir essas coisas que o mundo hoje tem como mostrar, né, que coisas que não mostrava naquela época. Então, algumas práticas que o fazem-se hoje, que naquela época não se fazia. Né? Então, não se fumava e essas coisas todas. Então, mas hoje Deus mostra através da sua palavra, ou então de qualquer outra forma que ele quiser, que ele é soberano para mostrar do jeito que ele quiser. Agora, vamos lá, revisando o conteúdo. Nós temos 5 perguntas. A primeira pergunta é: em que fato o propósito mais sublime da igreja está amparado? A resposta: o propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato que ele revela Deus às pessoas. Segunda pergunta: o que as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho precisam fazer? Resposta: as pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no Evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas e instruídas. Terceira: qual é a função da
palavra na igreja? Resposta: a palavra tem importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. Quarta pergunta: o que a igreja precisa mostrar de forma bem didática? Resposta: o que significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática é a sua forma de pensar, crer e agir. Ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, isto é, uma visão do mundo. E quinta e última pergunta: de acordo com a lição, qual é o alvo da pregação? A resposta: o alvo da pregação é revelar Cristo. Porque a gente vê que desde o Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, até o Apocalipse, fala de Jesus. Mas aí vão dizer assim, mas lá em Êxodo não se fala assim. A Bíblia toda fala de Jesus. Aqueles que foram típicos de Jesus, como Moisés, que Elias, já tipificaram Cristo. Cristo, entendeu? É tipificado nesses homens, que foram homens de Deus, profetas. Então, a Bíblia toda, ela tem que ser estudada como uma palavra cristocêntrica, a palavra de Deus, certo? Então, nós partimos agora para a próxima lição, que é a última lição, é a lição 13, que fala o poder de Deus na missão da igreja, né? Então, nós vamos no próximo domingo estudarmos essa lição 13, que é o poder de Deus na missão da igreja. Então, vamos agradecer a Deus por mais essa aula. Vamos pedir a bênção de Deus para as nossas vidas, né? Para que Deus dá esse entusiasmo de nós estudarmos a palavra, ouvir a pregação do Evangelho. Às vezes a pessoa fala assim, eu não posso, eu não estou em condições de ir à igreja, porque eu estou acamado, eu estou com problema de saúde, mas hoje nós temos nas redes sociais, em qualquer computador e celular, pregações da palavra de Deus. Então tira um tempinho para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é eficaz, ela é que nos consola, nos conforta. A gente lendo salmos ali de Davi, quantos salmos ali nós podemos ser edificados pela palavra, nós podemos crescer, nos consolarmos da palavra de Deus. Por isso é muito importante nós estarmos lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, entendeu? Então, não tem assim desculpa. Eu não posso ir à igreja, tudo bem, eu não posso estar no templo, mas você pode assistir um culto, você pode ouvir a palavra de Deus. Isso vai edificar a sua vida, vai fazer você crescer espiritualmente e você será abençoado. Então, vamos orar e pedir a Deus a bênção de Deus. Senhor Pai, muito obrigado por essa Tua palavra, obrigado pelo estudo da Escola Bíblica Dominical, obrigado porque Tu tem colocado essas pessoas para assistir, Pai, através das redes sociais, que o Senhor pode estar abençoando cada vida, fazendo compreender a Tua palavra e assim, ouvindo, Senhor, a Tua palavra, estudando a Tua palavra, que elas venham chegar ao arrependimento, reconhecer que Jesus é o Senhor, Salvador, é o único mediador entre Deus e o homem, e que elas possam se converter a Ti, Senhor. Crer que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Pai. Dá-lhes esse discernimento a essas pessoas. Abençoe aqueles que já são Teus servos, Tuas servas, que eles venham crescer espiritualmente, venham ser edificados através do estudo da escola dominical. Dê um domingo de bênção, de paz nos nossos lares. Cura aqueles que estão enfermos. Tenha misericórdia de cada um de nós. Livra do homem perverso, dos assaltos, contra as ciladas do inimigo. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Ter uma semana próspera, frutífera, Senhor. Uma semana com muitos frutos, Pai. E que sejamos abençoados. Isso é que nós te pedimos. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos e irmãs, muito obrigado por ter assistido mais essa aula e que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz
Em nome do Senhor Jesus. Amém.